Fala pessoal, vamos continuar aí. Olha, hábito ruim 4, não pensar a longo prazo. Mais uma vez, continuando, falando de day trade, né, a gente falou lá que essa coisa, normalmente todo mundo começa na bolsa fazendo trade, vendendo hoje, comprando amanhã, aliás, comprando hoje, vendendo amanhã ou no mesmo dia. E na verdade, tem estudos que mostram que isso não funciona. Claro, existem os traders profissionais que eles vivem disso, dedicação total, tem muito estresse, pouca vida social, já estudaram muito econometria, estatística, tem anos de experiência, trabalham em grandes instituições, tá? E competem com robôs. E mesmo assim, muitos deles se dão mal, tá? Então, esquece isso aí, tá? Esquece esse curto prazo. Vamos vir para o longo prazo, que estatisticamente é o que mais dá certo, tá? Porque se você pegar dos últimos 20, 200 anos aí, a bolsa, investimento em bolsa, comprar e deixar, né, empresas boas, é o que mais dá resultado. A gente vê Luiz Barsi, Warren Buffett, que são grandes investidores, que nem precisam desse tanto de estresse e nem tanto de tempo para dedicar nisso. A sorte, né, e o longo prazo. Então é esse dilema. A gente está vivendo cada vez mais e pensar a longo prazo. O que a gente vai fazer quando esse tempo chegar, quando a gente não tiver mais aquela motivação toda? O que a gente vai ter de recursos financeiros que a gente acumulou, tá? E essa ilusão de que esse dia nunca vai chegar, a gente não pensa nisso, não se planeja, tá? Medo, controlar o medo, pessoal. Medo é uma característica humana da nossa natureza. Dois paralelos: você atravessar a rua, pular de paraquedas. Atravessar a rua é tranquilo, né? Pular de paraquedas já vem o medo, já vem a insegurança, medo de morrer. Só que depende do controle da situação. Pode ser muito mais seguro você pular de paraquedas com todas as questões de segurança aprovadas, testadas, equipamentos com pessoas profissionais já com experiência. Pode ser isso muito mais seguro do que você atravessar a rua com os olhos vendados, certo? Então, tudo depende, o risco, na verdade, depende de como você se prepara para ele, de como você faz com que ele seja reduzido, tá? E ainda, se saltar de paraquedas, você pode ter uma experiência muito mais legal do que atravessar uma rua, né? Mais prazer, mais experiência. E tem gente que pensa que é difícil, perigoso e fala, investir para ganhar, né, pouca coisa, colocar pouco dinheiro, vai ganhar pouca coisa, para que eu vou fazer isso? Mas isso vale mais o hábito inicial para que isso aumente depois. E aí justifica a gastança, né, as dívidas que vão contraindo com isso. Aí vem aquelas histórias, né, do primo que investiu e que não é investimento, né, na verdade é um crime, né, numa pirâmide financeira, numa pirâmide de Bitcoin, do avestruz, sei lá que eles sempre inventam alguma coisa, energia solar, e aí perdeu tudo. Essas histórias vão ficando cauterizadas na mente de alguns, e aí isso é confundido com investimentos e isso cria um bloqueio. Ou aquele conhecido que se deu mal especulando nas ações, ou foi enganado por algum profissional de mercado mal intencionado. Então, é preciso saber como e em que investir, em qual momento, em cada situação, para ter resultados satisfatórios. Se você tiver as precauções, controlar o risco, você vai estar tranquilo, não importa o investimento que você fizer. Isso vale para tudo. A gente, né, vencer o medo, às vezes o medo paralisa a gente. Isso aconteceu comigo em 2008, na primeira crise que eu passei na pele,
Eu fiquei com medo e não fiz nada, não comprei, né? A gente pode paralisar pelo pânico e isso pode atrapalhar muito e fazer a gente perder a oportunidade. Essa frase é muito boa, tá? Se você tirar todos os riscos de perder, mas qual que é a chance, a probabilidade, e ficar se apegar a isso, você vai acabar não ganhando nada, tá? Tem aquele velho ditado do mundo dos investimentos: quanto maior o risco, maior o retorno potencial. Essa é muito legal. Esse hábito ruim aí é conviver com pessoas que só reclamam, baixa estima. Você vai ser sempre a média das 5 pessoas que você mais convive. Então, se você convive com quem não investe, com quem não fala de, né, ações, investimentos, que pensa para frente, que está ali fazendo investimentos ruins, você vai acabar se tornando uma dessas pessoas. E você tem que buscar novas amizades muitas vezes, tá? Se isso tiver muito difícil para você. Então, uma estatística de um livro do Thomas Corley aqui: 86% dos milionários convivem com pessoas que também se deram bem. Então, isso, uma coisa leva a outra. Dinheiro chama dinheiro. E realmente, né, isso é até bíblico. Tem aquela parábola lá do patrão que deu dinheiro reservado para três servos. Um enterrou, o outro multiplicou, o outro só deu os juros do banco. Então, para aquele que devolveu integralmente, que enterrou, ele, né, o patrão puniu ele, achou ruim. Agora aquele que multiplicou ainda ganhou mais ainda. Então é sempre assim: a água vai para onde tem água, o dinheiro vai para onde tem dinheiro. Então, diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és. Quando você sabe o preço de tudo, mais o valor de nada. Então, frase do Warren Buffett: preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, muitas vezes, por exemplo, um carro no Brasil popular hoje é uns 80 mil reais, um dos mais caros do mundo. O valor que ele proporciona, será que é isso tudo mesmo? Se você financiar esse carro, ele vai sair por uns 150 mil. Né? Qual que seria o real valor desse carro? Será que vale isso? O valor dele é isso tudo mesmo? Né? Porque em um ano ele vai desvalorizar, ele vai se depreciar, né? Em poucos anos ele vai valer, né? Você vai vender ele por 40 mil, então vai ser uma grande perda de valor. Então, sempre questionar isso. O valor é o benefício que aquele bem proporciona, tá? Não tem a ver com preço. Preço é diferente de valor. Sempre lembra disso. Então, o bom investidor vai fazer sempre essa relação do preço com o valor, se está compatível, né? E vai se atentar na compra e na venda. Então, sempre olhar para um preço, lembrando do seu valor. Quando você cultiva muito passivo ao invés de muito ativo, isso é um hábito ruim e isso vai te penalizar. O que é ativo e o que é passivo, Daniel? Não me interprete mal, hein? Às vezes você está pensando em outra coisa aí. Passivo é o que tira dinheiro do seu bolso. Então, vai ter juros que você vai pagar, vai diminuir o seu patrimônio total. Um carro financiado, se você não trabalha, sei lá, de Uber, se ele não é um instrumento seu de trabalho, um carro ele vai ser muito bom, é conforto, é segurança, é agilidade, é tempo. Só que ele vai financiado ainda pior, que vai ter juros. Ele vai diminuir seu patrimônio, ele vai ter juros embutidos que você vai pagar talvez duas vezes e meia aquele carro financiado. Móveis está nessa categoria de passivos, a casa própria também, eletrônicos que depreciam. Agora, ativos é aquilo que ganha valor com o tempo, ao contrário dos passivos. Ele te paga juros, ele rende, ele vai aumentar o seu patrimônio. Muitas vezes ele vai te dar uma renda mensal, né? Como um imóvel que você aluga, que você tem e você aluga para outra pessoa. Ele vai te dar todo mês um valor de aluguel. As ações são assim também, de boas empresas lucrativas. Os títulos públicos, debêntures, tá?
A ideia é que você tenha mais ativos que passivos. Ah, Daniel, não vou ter nenhum passivo. Olha, não tem nem jeito, né? Acho que é difícil você viver sem passivos, mas se você tiver mais ativos e ativos bons e geradores de renda e menos passivos e na quantidade, num montante menor, né, num volume financeiro menor, isso vai te trazer patrimônio, dividendos e os passivos, né, os muitos passivos vão fazer com que o dinheiro que vai ficar para que você invista seja menor. E isso também vai atrapalhar na bola de neve, porque se você investe o dinheiro gera uma renda para você, essa renda você pode reinvestir e pode criar esse efeito multiplicador. Tá? Esse é uma outra questão, né? Ah, não vou começar porque eu acho que eu não estou pronto, porque ainda preciso estudar mais. Olha, Warren Buffett, com 92 anos, reconheceu que na crise de 2020 ele errou ao ter empresas de companhia aérea e ele vendeu. Então, se até o maior de todos os tempos errou, você também vai errar. Todos os grandes investidores, eles erram. Tá? A gente faz o caminho caminhando, um passo de cada vez, aprendendo, colocando, pondo o dedo na piscina, vendo a temperatura antes de cair de cabeça. E como a gente falou, você pode começar com muito pouco mesmo, tá? Você pode começar abrindo uma conta na corretora. Você não precisa ser o melhor de matemática, nem ter formação na área e não precisa saber de todos os detalhes, tá? Você já pode, com aqui esse curso, você já pode ir começando, já abrindo a sua conta na corretora, trocando ideia comigo, né? Muita gente tem a faca, o facão, fica só amolando e guarda na gaveta, né? O mundo é de gente que faz, que empreende, coloca, né, para fazer. Então, se você nem tem essa faca, você pode buscar cortar com outra coisa. Então, busca sempre resolver o problema, ser mais prático. Então, a faca que não corta, você pode amolar. Então, essas analogias aí que vão ajudando a gente a definir o caminho. Então, essa frase é muito importante, é o juro composto, é aquele outro fator lá daquela fórmula que a gente falou na aula passada, que é quanto maior o juro, quanto maior o rendimento, você vai ter aquele efeito ali que vai estar entre parênteses, né, sobre o tempo. Isso aí vai ter um efeito muito mais exponencial, tá? O juro composto, então, é essa oitava maravilha do mundo. Então tem que entender sobre ele, saber manusear bem, beleza?